Irmãos, hoje quero começar esta conversa com um alerta que não é para assustar você, mas para despertar o seu coração. O que vou compartilhar agora é algo que tem tirado o sono de estudiosos da Bíblia, profetas e servos de Deus ao redor do mundo. Estamos falando de uma das profecias mais misteriosas e, ao mesmo tempo, mais impactantes de toda a Escritura, a guerra de Gog e Magog, descrita nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Não é uma guerra qualquer, não é apenas mais um conflito no Oriente Médio. É um evento único, com detalhes tão específicos que, quando comparados ao cenário atual do mundo, parecem estar se encaixando diante dos nossos olhos como peças de um quebra-cabeça divino. Quando Ezequiel recebeu essa revelação de Deus, há mais de 2.600 anos, ele não podia imaginar a dimensão do que estava sendo mostrado. Ele viu na visão uma aliança de nações se levantando contra Israel, vinda do extremo norte, com um poder militar avassalador. Na época, Israel estava em ruínas. O povo vivia no exílio babilônico e não havia nenhuma indicação de que aquele território voltaria a ser uma nação próspera. Aos olhos humanos parecia impossível, mas para Deus, que conhece o fim desde o princípio, já estava tudo determinado. O mais impressionante, queridos, é que durante séculos essa profecia foi vista como algo distante, improvável. Muitos até a interpretavam de forma simbólica. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade. Uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. E ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. Porque não conseguiam imaginar como poderia se cumprir literalmente, mas, com o passar do tempo, especialmente nas últimas décadas, vemos que o cenário descrito por Ezequiel é cada vez mais real. O renascimento de Israel como nação em 1948 foi a primeira peça-chave que acendeu a luz para aqueles que estudam as profecias bíblicas. E de lá para cá, os acontecimentos têm se acelerado como nunca antes. Pense comigo, quantas vezes você já viu as notícias falando sobre tensões no Oriente Médio, sobre alianças militares inesperadas, sobre mudanças econômicas e políticas que afetam diretamente Israel? Talvez você tenha até se acostumado com esses assuntos, como se fossem parte da rotina mundial. Mas a palavra de Deus não trata isso como algo comum. Ela nos mostra que existe um plano e que cada movimento das nações está debaixo da soberania do Senhor. Quando a Bíblia fala da guerra de Gog e Magog, ela descreve algo que vai abalar não apenas o Oriente Médio, mas todo o mundo. Será uma invasão de proporções gigantescas, uma coalizão de países movida por motivos econômicos, estratégicos e, acima de tudo, pela permissão divina para que a sua vontade se cumpra. E é aqui que precisamos abrir os olhos. Os detalhes dessa profecia, como a origem dos invasores, os países aliados, o estado de segurança de Israel e até mesmo os recursos naturais que despertam cobiça, já estão se tornando realidade diante dos nossos olhos. Eu sei que muitos, ao ouvirem isso, podem sentir medo. É natural. Afinal, estamos falando de guerra, destruição e mudanças profundas no mundo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Para o povo de Deus, a profecia não é motivo de pânico, mas de preparação. Jesus mesmo disse que quando víssemos essas coisas começando a acontecer, deveríamos levantar a cabeça, porque a nossa redenção estaria próxima. Lucas 21:28. A profecia não é um aviso para nos paralisar, mas um chamado para nos aproximarmos mais do Senhor, fortalecermos nossa fé e estarmos prontos para qualquer circunstância. Talvez você se pergunte, mas por que Deus revelaria algo tão assustador com tanta antecedência? A resposta é simples, porque Ele é um Pai amoroso que não quer que seus filhos sejam pegos de surpresa. Ele nos avisa antes, para que possamos estar preparados espiritualmente, para que possamos discernir os tempos e não nos deixarmos levar pelo engano. O inimigo tentará usar esses acontecimentos para espalhar medo, desespero e até desviar muitos da fé.
Mas quem conhece a palavra estará firme, sabendo que tudo está debaixo do controle de Deus. Eu me lembro de uma história que ouvi de um missionário que viveu anos em países perseguidos. Ele dizia que, quando sabia que uma tempestade estava vindo, preparava o abrigo, guardava provisões e se certificava de que todos estivessem prontos. Ele não podia impedir a tempestade, mas podia passar por ela em segurança. É assim que precisamos agir diante das profecias bíblicas. Não podemos impedir que se cumpram, mas podemos nos preparar para enfrentá-las com fé, paz e confiança no Senhor. E aqui vai algo que talvez mexa com você. A guerra de Gog e Magog não é apenas uma questão de geopolítica ou de estratégias militares. É um evento espiritual. É Deus mostrando ao mundo que Ele ainda é o Senhor da história, que Israel é o seu povo e que ninguém pode se levantar contra os planos dele e sair vitorioso. O que está para acontecer não será apenas uma guerra, será uma demonstração do poder e da glória de Deus diante de todas as nações. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ao invés de olhar para essas notícias e se encher de medo, olhe para elas como sinais de que a palavra de Deus é verdadeira e está se cumprindo. Isso deve nos motivar a viver cada dia como se fosse o último, a compartilhar o Evangelho com mais ousadia, a perdoar mais rápido, a amar mais profundamente e a investir mais no que é eterno do que no que é passageiro. Este é apenas o início da nossa conversa sobre a guerra de Gog e Magog. Mas já quero que você guarde no coração: Deus está no controle e nada do que Ele disse deixará de acontecer. Ele nos chamou para viver esses dias não como espectadores assustados, mas como soldados preparados, com os olhos fixos no Rei que está voltando. Irmãos, se no primeiro momento nós falamos sobre o alerta profético e a realidade dessa guerra anunciada em Ezequiel, agora vamos entrar em um detalhe que vai fazer você entender como Deus é preciso em sua palavra. Quando olhamos para a profecia, percebemos que o Senhor não fala de forma vaga ou generalizada. Ele dá pistas, nomes antigos, direções geográficas e até termos específicos que, quando estudados à luz da história e do mapa atual, apontam para algo inconfundível. Ezequiel 38:2 é um desses versículos que, quando lido com atenção, causa arrepios. O texto diz: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. A maioria das traduções traz príncipe de Rosh como um título, mas estudiosos do hebraico bíblico notam algo muito interessante. A palavra Rosh, no original, pode não estar falando de uma posição, mas sim de um lugar. E é aí que entra o detalhe fascinante. Rosh é o radical linguístico que deu origem à palavra Rússia. Agora, antes de pensarmos que isso é mera coincidência, precisamos lembrar que a Bíblia não é um livro comum. Quando o Espírito Santo inspirou Ezequiel a escrever isso, a Rússia nem existia como nação. O profeta usou termos conhecidos na sua época, mas que Deus já sabia que fariam sentido milhares de anos depois. É como se o Senhor estivesse deixando uma assinatura profética no texto, para que quando chegasse a hora, seus filhos pudessem reconhecer os sinais. Mas o detalhe não para aí. Em Ezequiel 38:15, o Senhor diz que esses exércitos virão do extremo norte. E aqui está o teste simples que qualquer pessoa pode fazer. Abra um mapa, coloque o dedo sobre Jerusalém e trace uma linha reta para o norte. Você vai passar por várias regiões, mas se seguir até o extremo norte do globo, não há como fugir. Você vai parar na Rússia. Não é norte simbólico, não é norte aproximado. É norte geográfico, exato. E nenhuma outra grande potência no planeta se encaixa nessa descrição. Quando vemos essa precisão, não podemos deixar de nos impressionar com a soberania de Deus. Ele não está apenas dizendo, um inimigo virá. Ele está dizendo de onde, qual será o perfil desse líder e até quais nações estarão ao seu lado. E, irmãos, é aqui que a profecia começa a ficar ainda mais atual. Porque não estamos falando de uma nação qualquer, mas de um país que nas últimas décadas tem se tornado protagonista em conflitos e alianças que mexem diretamente com o Oriente Médio e com Israel. Algumas pessoas, ao ouvirem isso, podem pensar, mas será que não é apenas coincidência? Será que não estamos forçando uma interpretação? E eu respondo, não, porque a profecia não se sustenta apenas por esse ponto geográfico. Ela é confirmada por uma série de outros detalhes.
o tipo de coalizão, as motivações, o contexto de segurança de Israel, todos eles formando uma imagem completa. E o que a geografia faz é apenas apontar o dedo para quem provavelmente será o cabeça dessa aliança. Outro aspecto que precisamos lembrar é que, biblicamente, Magog não era um lugar qualquer. Nos registros antigos, Magog estava associado a povos guerreiros do norte, conhecidos por suas invasões brutais e por sua habilidade militar. Esses povos migraram e se espalharam ao longo dos séculos, e muitos estudiosos conectam a sua descendência às regiões que hoje fazem parte da Rússia e de países vizinhos. É como se a própria história tivesse carregado essa herança profética ao longo do tempo. E se olharmos para os noticiários recentes, vemos a Rússia em movimentos que chamam a atenção. Alianças com nações que aparecem na lista de Ezequiel, presença militar próxima das fronteiras de Israel, através de bases na Síria, e uma postura cada vez mais confrontadora em relação ao Ocidente. Nada disso é coincidência. São peças sendo movidas num tabuleiro que Deus já revelou há milênios. Sabe, eu fico imaginando como Ezequiel se sentiu ao receber essa visão. Ele estava num tempo em que Israel nem existia como nação independente, falando sobre uma guerra futura liderada por um povo de terras frias, distantes, e que ainda nem havia se formado como país. Aos olhos humanos, poderia parecer absurdo, mas Deus não depende do tempo como nós. Ele vê o começo, o meio e o fim da história como se fosse um único instante. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que quando lemos algo tão específico na Bíblia e vemos a geografia confirmando palavra por palavra, isso deve fortalecer a nossa fé. Não estamos diante de um livro antigo cheio de histórias simbólicas. Estamos diante de um Deus que fala com precisão cirúrgica, que anuncia o que vai acontecer e cumpre exatamente como disse. O papel da Rússia nessa profecia não deve ser visto apenas como um fato político, mas como um sinal espiritual. Ele mostra que a palavra de Deus está viva e que os acontecimentos estão caminhando rapidamente para o cenário descrito por Ezequiel. E se essas partes tão específicas já estão se cumprindo, podemos ter certeza de que todo o restante também se cumprirá, inclusive a volta gloriosa de Jesus. Por isso, não olhe para essas informações com curiosidade apenas. Olhe com um discernimento espiritual. Se Deus já nos mostrou de onde virá esse ataque, é para que estejamos alertas, não apenas politicamente, mas espiritualmente. É hora de ajustar a vida, de reforçar a comunhão com Ele, de buscar mais a sua presença e de estar pronto, porque os dias estão se cumprindo. Meus irmãos, se até aqui nós vimos que a geografia e até a raiz das palavras em hebraico já apontam com clareza para a nação que liderará esse ataque contra Israel, agora chegamos a um detalhe que deixa tudo ainda mais impressionante: a coalizão militar profetizada. Ezequiel, inspirado por Deus, não só descreveu o líder e o ponto de partida desse movimento, mas também deu o nome dos povos e nações que estariam ao lado dele. E quando traduzimos esses nomes antigos para os equivalentes modernos, o resultado é de deixar qualquer pessoa sem fôlego. Em Ezequiel 38, 5, 6 lemos: persas, cuxitas e pútios estarão com eles, todos com escudos e capacetes, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. No tempo de Ezequiel, cada um desses nomes fazia sentido para os povos daquela época, mas para nós, eles soam distantes, quase como história antiga. É aí que entra o estudo da correspondência histórica e geográfica. Bem, irmãos, é aqui que a profecia começa a se sobrepor ao noticiário dos nossos dias. Pérsia é a mais fácil de identificar, porque manteve seu nome durante milênios. Estamos falando do atual Irã, e não é curioso que, justamente agora, Rússia e Irã estejam unidos em acordos militares e econômicos sem precedentes? O Irã tem sido um dos mais declarados inimigos de Israel, investindo pesado em programas militares e no apoio a grupos que cercam o território israelense. Cush, no contexto bíblico, não se refere à Etiópia atual, como alguns pensam de forma rápida, mas sim à região que hoje corresponde, em grande parte, ao Sudão e áreas vizinhas. E o Sudão, meus irmãos, também já aparece no radar como aliado militar e político de blocos contrários a Israel. Put é a antiga Líbia, e basta olharmos para a instabilidade daquele país
para percebermos que alianças militares estratégicas estão sendo formadas e podem mudar de direção muito rápido em tempos de guerra. Gomer representa povos localizados na região da atual Turquia, e a Turquia, que até pouco tempo era vista como aliada ocidental por fazer parte da OTAN, tem se aproximado da Rússia de maneira surpreendente. Por fim, Togarma é associada às regiões da Armênia e do sul da Rússia, áreas estratégicas que militarmente servem de ligação direta com o coração do poder russo. Agora vamos juntar essas peças. Ezequiel, há 2.600 anos, descreveu uma aliança formada por Rússia, Irã, Turquia, Sudão, Líbia e áreas estratégicas do Cáucaso. Quando olhamos para os blocos e alianças de hoje, vemos exatamente essa configuração tomando forma. Não estamos mais falando de um futuro incerto. Estamos vendo manchetes que poderiam ser anexadas ao texto bíblico como notas de rodapé. O mais impressionante é que esses países historicamente têm diferenças culturais e religiosas profundas. Muitos deles, no passado, já se enfrentaram. Então, por que agora estariam se unindo? A resposta está no que Jesus nos alertou. Nos últimos dias, nações se unirão não por afinidade, mas por um inimigo em comum. E esse inimigo, na visão dessas nações, é Israel. E aqui, irmãos, há algo que precisa ser dito com clareza. O ódio contra Israel não é apenas político. Existe uma raiz espiritual por trás disso. Satanás sabe que Israel é o povo escolhido para a manifestação dos planos de Deus. Ele sabe que a volta de Jesus está ligada aos acontecimentos em Jerusalém. Então ele move corações e mentes para atacar, destruir e tentar frustrar o que Deus determinou. Só que ele nunca vai conseguir. Quando olhamos para essa lista de nações, percebemos que estamos diante de algo que só poderia ter sido revelado por Deus. Qual ser humano teria condições de prever alianças tão improváveis, séculos antes de os próprios países existirem, na forma que conhecemos hoje? Isso prova, mais uma vez, que a Bíblia não é apenas um livro de fé. É o registro vivo da história escrita antes mesmo de acontecer. Talvez você esteja pensando, mas será que essas alianças já estão prontas para agir? E eu digo, talvez não totalmente, mas basta um evento catalisador, uma crise, um ataque, um incidente militar, para que esse bloco se mova. E considerando a tensão que já existe, isso pode acontecer a qualquer momento. Por isso, meu irmão e minha irmã, não olhe para essas informações apenas como curiosidade profética. Veja como um sinal de que estamos vivendo dias decisivos. Deus está mostrando, passo a passo, que sua palavra é verdadeira. Ele está permitindo que vejamos essas alianças se formando, para que possamos despertar, nos posicionar e viver de forma vigilante. Meus irmãos, se até agora vimos a precisão com que Deus revelou a origem e a composição dessa coalizão militar contra Israel, agora precisamos olhar para o ponto central dessa profecia, o alvo do ataque. Ezequiel 38:11 descreve algo que no tempo do profeta parecia impossível: Israel habitando em segurança. O texto diz: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virem-me-ei contra os que estão em descanso, que habitam seguros, todos eles habitando sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Parece simples, mas é profundo. No contexto antigo, cidades sem muros eram vulneráveis, indefesas, e isso só acontecia quando havia paz total. No tempo de Ezequiel, essa imagem era impensável para Israel. O povo estava exilado na Babilônia, Jerusalém havia sido destruída e a terra estava em ruínas. Como imaginar que um dia aquele território voltaria a existir como nação próspera e que seu povo viveria com sensação de segurança? Avançamos na história, e depois de quase 2.000 anos dispersos pelo mundo, veio o grande milagre de 14 de maio de 1948. Israel renasceu como nação. Cumprindo a profecia, judeus foram reunidos de mais de 100 países, retornando às montanhas de Israel que estiveram desoladas por séculos. E não só voltaram, reconstruíram cidades, tornaram desertos em terras férteis e fizeram do país um polo de inovação e prosperidade. Agora, vamos entender algo importante. Habitar seguro, aqui, não significa ausência de inimigos ou de ameaças externas. Israel sempre esteve cercado por nações hostis. O sentido da palavra no hebraico original é habitar com confiança, ou seja, ter uma sensação de estabilidade e força
que permite viver sem medo constante. E de fato, nos últimos anos, especialmente após os acordos de Abraão assinados com países árabes, Israel alcançou um nível de segurança e confiança nunca antes experimentado. Se olharmos para os noticiários, veremos um país com uma das forças militares mais avançadas do mundo, com tecnologia de ponta e um sistema de defesa como o Domo de Ferro, capaz de interceptar mísseis no ar. A economia é sólida, o setor tecnológico rivaliza com o Vale do Silício e o turismo floresce. A vida segue em ritmo normal, com famílias fazendo planos para o futuro, jovens sonhando com carreiras e casamentos e empresas investindo bilhões de dólares no país. E é exatamente aí que mora o perigo, porque quando um povo começa a sentir que está seguro demais, é comum baixar a guarda. É quando pensamos que nada pode nos atingir, que somos fortes o bastante, que não precisamos nos preocupar. Foi assim nos dias de Noé, quando as pessoas viviam normalmente, até que veio o dilúvio. Foi assim também com Jerusalém no tempo do profeta Jeremias, quando confiavam mais nos muros da cidade do que em Deus, e foram surpreendidos pela invasão babilônica. Ezequiel profetizou que, nesse estado de confiança, a coalizão liderada por Gog veria a oportunidade perfeita para atacar. Não seria apenas por ódio religioso ou ideológico, mas por uma motivação ainda mais prática, algo que veremos no próximo tópico, o interesse econômico. Mas aqui já aprendemos uma lição espiritual muito importante. A falsa sensação de segurança pode ser mortal. Quantas vezes nós também não caímos nesse erro? Quando tudo vai bem, quando temos um bom emprego, saúde, paz na família, é fácil esquecer de vigiar e orar. É fácil relaxar na vida espiritual e pensar que nada vai mudar. Mas a Bíblia nos adverte que é justamente quando disserem paz e segurança que lhe sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. Israel hoje vive uma prosperidade e um sentimento de estabilidade que, para quem conhece a profecia, soa como o cenário perfeito para o cumprimento de Ezequiel 38. Aos olhos das nações inimigas, essa é a hora ideal. Um país rico, confiante, cercado de acordos diplomáticos e aparentemente protegido por sua força militar. Mas aos olhos de Deus, esse é o momento em que ele permitirá que a profecia se cumpra, não para destruir seu povo, mas para mostrar ao mundo que é ele quem guarda Israel, e não as armas ou alianças humanas. Meu irmão, minha irmã, essa parte da profecia é um alerta também para nós. A nossa verdadeira segurança não pode estar em recursos, em estabilidade financeira, em relacionamentos ou na nossa própria capacidade. Tudo isso pode mudar da noite para o dia. Nossa confiança precisa estar firmada no Senhor, porque só Ele é rocha inabalável. Meus irmãos, até aqui vimos que Israel, mesmo cercado de inimigos, vive hoje um momento de confiança e prosperidade que cumpre com exatidão o que Ezequiel descreveu. Um povo habitando em segurança. Mas a profecia não para na descrição do Estado de Israel. Ela revela também o que vai motivar essa coalizão de nações a se levantar contra o povo de Deus. E esse motivo não é apenas ódio ideológico ou religioso, mas sim algo muito mais prático: a cobiça por riquezas. Em Ezequiel 38, 12 e 13, o Senhor descreve o propósito dessa invasão: para tomar despojo e para arrebatar presa, para tornar a tua mão contra as terras desertas agora habitadas, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, que adquiriram gado e bens e habitam no meio da terra. E no versículo seguinte, lemos sobre outras nações perguntando: é para tomar o despojo que vens? Ajuntaste o teu exército para levar prata, ouro, gado e bens, para saquear grande despojo? Pare e pense. Quando Ezequiel escreveu isso, Israel não tinha nada que despertasse cobiça material. Era uma terra destruída, desolada, improdutiva. O solo, castigado pelo abandono, não produzia riqueza. A água era escassa e as cidades estavam em ruínas. Humanamente falando, não havia motivo para uma coalizão tão poderosa investir numa invasão. Mas Deus já estava vendo o que aconteceria milhares de anos depois. Hoje, a realidade é completamente diferente. Israel não é apenas um país próspero, é uma potência tecnológica, agrícola e energética. Em 2009, foram descobertas imensas reservas de gás natural no mar Mediterrâneo, conhecidas como Campo Tamar
e Campo Leviatã. O Campo Tamar, sozinho, tem mais de 10 trilhões de pés cúbicos de gás. O Campo Leviatã, mais de 22 trilhões. Isso coloca Israel como potencial exportador de energia, algo extremamente valioso num mundo cada vez mais dependente desse recurso. E não para por aí. Em 2015 veio outra descoberta surpreendente: grandes reservas de petróleo nos Montes Golã. Especialistas afirmam que ali há capacidade para transformar Israel em autossuficiente na produção de energia e até em fornecedor para outras nações. Agora, pense comigo, Rússia e Irã, duas das nações centrais dessa coalizão profetizada, têm economias fortemente dependentes da exportação de energia. Uma Israel fortalecida nesse setor representa concorrência direta e ameaça aos seus interesses. Além das riquezas naturais, Israel é líder mundial em inovação tecnológica, segurança cibernética, equipamentos médicos e técnicas agrícolas avançadas. Empresas israelenses vendem para o mundo inteiro, movimentando bilhões de dólares todos os anos. Há ainda o fator geográfico. Israel está numa posição estratégica, sendo uma ponte natural entre Europa, Ásia e África, controlando rotas comerciais e de transporte que interessam profundamente ao comércio global. Agora, conecte isso com o cenário das nações envolvidas na profecia. A Rússia sofre com sanções econômicas severas que fragilizam sua economia. O Irã, há décadas, vive sob restrições que afetam diretamente seu crescimento. Turquia, Sudão e Líbia enfrentam instabilidade política e crises financeiras. Estamos falando de países que, no contexto atual, têm todo o interesse em buscar recursos e vantagens estratégicas, mesmo que isso signifique partir para um conflito de grandes proporções. Ezequiel, inspirado por Deus, já havia visto tudo isso. Uma terra antes desolada, agora repleta de riquezas, sendo alvo da cobiça de nações economicamente pressionadas. É como se o Senhor estivesse dizendo: eles virão não apenas por ódio, mas porque verão em você, Israel, uma fonte de riqueza e poder que desejam para si. Meu irmão, minha irmã, isso nos ensina algo muito sério também para a nossa vida espiritual. A cobiça é uma força poderosa, capaz de unir até mesmo aqueles que, em outros tempos, seriam inimigos. É impressionante ver como países com ideologias e histórias tão diferentes podem se unir quando têm um objetivo em comum. Na vida pessoal, é assim também. O inimigo é capaz de levantar situações e alianças contra nós quando vê que Deus nos abençoou. Muitas vezes, a batalha que enfrentamos não é apenas porque erramos em algo, mas porque estamos frutificando e avançando no propósito de Deus. Por isso, a nossa segurança não pode estar nos bens, nos recursos ou no sucesso, porque tudo isso pode atrair ataques. Nossa segurança precisa estar em Deus, que é o nosso escudo. Ele mesmo prometeu guardar Israel e prometeu guardar a nós também. A Bíblia diz em Salmo 127, 1: Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Israel hoje é como uma cidade próspera, com sentinelas modernas, tecnologia avançada e alianças internacionais. Mas no dia determinado por Deus, nenhuma dessas defesas será suficiente para impedir o cumprimento da profecia. E o mesmo vale para nós. Mais importante do que a força externa é a cobertura do Senhor sobre a nossa vida. Meus irmãos, até agora vimos quem será o líder dessa coalizão, quais nações estarão ao seu lado, porque Israel será o alvo e até o que despertará a cobiça desses povos. Mas Ezequiel não parou aí. Ele também nos deu pistas claras sobre o momento exato em que tudo isso vai acontecer. E é sobre isso que vamos falar agora. O tempo determinado por Deus. Em Ezequiel 38, 8, encontramos uma frase que serve como marcador profético. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da guerra, cujos habitantes foram tirados dentre muitos povos, que habitam agora seguros. Aqui há 3 expressões que não podem passar despercebidas. Depois de muitos dias, no fim dos anos, e habitam seguros. Primeiro, depois de muitos dias, indica um intervalo longo entre o momento da profecia e o cumprimento. Estamos falando de milhares de anos. Depois, no fim dos anos, ou em outras traduções, nos últimos dias, aponta para um período específico que em toda a Bíblia está ligado ao fechamento da história,
como a conhecemos, antes da volta de Jesus para reinar. Por último, habitam seguros confirma aquilo que já vimos no ponto anterior. Um Israel confiante, em paz relativa e prosperidade. Se conectarmos esses três elementos, vemos que a profecia não poderia se cumprir antes do renascimento de Israel como nação, em 1948. Até então, os judeus estavam dispersos. A terra estava desolada e não havia qualquer cenário de segurança. Só após esse marco é que os últimos dias começaram a ganhar contornos claros. E se observarmos a história recente, veremos que nas últimas décadas, Israel não apenas sobreviveu a guerras e ataques, mas se tornou uma potência militar, tecnológica e econômica. E aqui entra algo muito sério. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:3, nos alerta dizendo: quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa falsa sensação de paz que hoje vemos em Israel e até em grande parte do mundo, pode ser justamente o sinal de que estamos na calmaria antes da tempestade. A história mostra que períodos de aparente estabilidade muitas vezes precedem grandes conflitos. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa vivia uma fase de otimismo e crescimento econômico. Antes da Segunda Guerra, muitos líderes mundiais acreditavam que um acordo diplomático poderia garantir a paz, mas, de repente, tudo mudou. E é exatamente esse padrão que a Bíblia revela para os últimos dias. Uma fase de confiança que será quebrada por um ataque súbito. Irmãos, isso não significa que devemos viver apavorados, olhando para cada notícia como se fosse a confirmação final da profecia. Significa que devemos viver alertas. Jesus disse em Mateus 24:42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Ele não nos revelou essas coisas para nos encher de medo, mas para nos preparar. E há mais um detalhe que precisamos entender. O cumprimento dessa profecia não será apenas resultado de estratégias humanas. Em Ezequiel 38:4, Deus diz: e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti e a todo o teu exército. Ou seja, será o próprio Deus quem moverá as circunstâncias para que essa invasão aconteça no tempo certo. Não será apenas uma decisão política, será um ato controlado pelo Senhor para cumprir seus propósitos. Isso é muito importante de entender. Para nós, pode parecer que tudo está fora de controle quando vemos guerras, crises e alianças perigosas se formando. Mas para Deus, tudo está exatamente no lugar. Ele não está correndo para resolver um problema de última hora. Ele já sabia o dia, a hora e o minuto de cada acontecimento antes mesmo do mundo existir. E aqui está o que devemos guardar no coração. Se Deus é capaz de mover nações inteiras para cumprir seu plano, Ele também é capaz de cuidar de cada detalhe da sua vida. O mesmo Deus que estabelece o quando das profecias é o que estabelece o quando das promessas que Ele fez a você. Talvez você esteja esperando algo há anos e pareça que Deus está atrasado, mas assim como na profecia, Ele tem um tempo perfeito para agir. Meus irmãos, agora chegamos a um ponto da profecia que é tão profundo quanto intrigante. O anzol no queixo de Gog. Essa expressão que encontramos em Ezequiel 38:4 não é apenas uma figura poética, é uma revelação clara de que Deus não apenas sabe que essa invasão acontecerá, mas que Ele mesmo conduzirá os acontecimentos para que ela se cumpra no tempo certo. O versículo diz: porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti, e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, empunhando todos a espada. A imagem é forte. É como um pescador que puxa um peixe pela boca, forçando-o a ir na direção desejada. Aqui Deus está dizendo que fará com que Gog, o líder dessa coalizão, e todas as nações aliadas sigam em direção a Israel, não por escolha própria apenas, mas porque estarão sendo conduzidos por uma força irresistível. E aqui está a parte que talvez cause estranheza para alguns. Por que Deus faria isso? Por que Ele permitiria, ou até provocaria, uma invasão contra a nação que Ele mesmo restaurou? A resposta está na própria palavra, para que todas as nações saibam que Ele é o Senhor. Em outras palavras, Deus vai usar esse ataque como palco para manifestar seu poder e sua glória de maneira incontestável.
Isso nos mostra algo muito importante sobre o caráter de Deus. Ele não é apenas o Deus que impede batalhas, ele também é o Deus que, quando necessário, permite que elas aconteçam para cumprir seus propósitos eternos. Ele sabe transformar até mesmo as intenções malignas dos homens em instrumentos para revelar sua soberania. Foi assim com Faraó no Egito. Deus endureceu seu coração para que resistisse, e assim pudesse mostrar sinais e maravilhas que seriam lembrados por todas as gerações. Na perspectiva humana, será um ato de loucura. Pense comigo, uma coalizão de países, alguns com sérios problemas econômicos e sociais, se unindo para atacar uma nação altamente preparada militarmente, que tem tecnologia de ponta e alianças estratégicas no Ocidente. Qual a lógica? Militarmente, parece suicídio. Mas é exatamente esse o ponto. A lógica humana não explicará o movimento. Será algo que nasce de uma compulsão divina, um anzol no queixo, puxando-os para uma batalha que, na verdade, já está perdida antes de começar. E quando lemos as notícias atuais, é impossível não ver como Deus pode estar alinhando todas as peças para esse momento. Guerras regionais, tensões políticas, crises econômicas, rivalidades históricas. Tudo isso cria um ambiente onde uma faísca pode incendiar o mundo inteiro. Mas, no fundo, é a mão invisível do Senhor guiando a história para o cumprimento daquilo que Ele mesmo declarou há milênios. Agora quero que você aplique isso à sua vida. Quantas vezes passamos por situações que, à primeira vista, parecem absurdas? Portas se fecham sem explicação, pessoas se afastam, caminhos que pareciam promissores simplesmente desaparecem. E nós perguntamos: Deus, por que isso está acontecendo? O que não percebemos é que, muitas vezes, é o próprio Senhor colocando anzóis no queixo de circunstâncias e pessoas, conduzindo tudo para um propósito que ainda não conseguimos enxergar. Com Israel será assim. As nações pensarão que estão agindo por estratégia própria, movidas por interesse econômico ou ódio ideológico, mas, na realidade, estarão cumprindo o script que Deus escreveu. E quando tudo parecer perdido, será o momento exato em que Ele intervirá, de forma sobrenatural, para destruir os inimigos e deixar claro para o mundo inteiro que só Ele é o Deus verdadeiro. Isso me lembra do que o Senhor disse em Isaías 46:10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É exatamente isso que veremos nessa profecia. Deus não está reagindo aos eventos. Ele está conduzindo cada detalhe. E aqui fica um chamado para nós. Se o Senhor é capaz de mover impérios e nações para cumprir sua palavra, quanto mais Ele é capaz de cuidar de nós, de proteger a nossa vida e nos levar exatamente onde precisamos estar. Por isso, não se assuste com os anzóis que Ele coloca no caminho. Às vezes, aquilo que parece estar nos puxando para um lugar desconfortável é justamente o que vai nos colocar no centro da vontade de Deus. Meus irmãos, até aqui vimos como Deus mesmo puxará, como com anzóis no queixo, essa coalizão de nações para atacar Israel, a fim de cumprir o seu propósito. Mas agora, chegamos a um dos momentos mais dramáticos da profecia, a intervenção direta de Deus para destruir os inimigos. É como se toda a narrativa construída até aqui, a identificação de Gog, a formação da coalizão, a motivação econômica, o tempo determinado, tivesse apenas preparado o palco para essa cena. E o espetáculo será tão grandioso que o mundo inteiro ficará sem palavras. Em Ezequiel 38:22 lemos: E contenderei com ele por meio de pestilência e de sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Irmãos, que cena! O profeta está descrevendo juízos sobrenaturais, pestilência, chuva torrencial, saraiva, fogo, enxofre, tudo isso caindo não de forma aleatória, mas direcionada especificamente contra as tropas invasoras. Agora, lembremos que Ezequiel escreveu isso há mais de 2.600 anos. Ele não conhecia bombas, mísseis guiados ou explosões nucleares. Ele usou a linguagem que tinha para descrever algo de destruição maciça e fulminante. Imagine uma chuva de fogo e enxofre caindo do céu sobre exércitos. Aos olhos antigos, isso poderia se parecer com o juízo divino, como no tempo de Sodoma e Gomorra.
Aos olhos modernos, não podemos deixar de pensar em armamentos de alto poder destrutivo, explosões que incendeiam o céu e fazem tremer a terra. Mas aqui, o ponto central não é apenas como Deus fará isso, mas quem estará no controle. Não será Israel disparando suas armas para vencer pela própria força. Será o próprio Senhor intervindo, usando até elementos da natureza para proteger seu povo. Ezequiel 39:3 chega a dizer que Deus tirará o arco da mão esquerda de Gog e fará cair as flechas da sua mão direita. É uma imagem clara de desarmamento total. O invasor não terá poder para resistir. E o resultado dessa intervenção será tão devastador que Ezequiel 39:4-5 descreve os corpos dos soldados caídos sendo deixados para aves e animais selvagens. Mais à frente, o profeta diz que o número de mortos será tão grande que Israel levará 7 meses para enterrar todos e purificar a terra. É impossível ler isso sem sentir a gravidade do que está por vir. E aqui vem algo importante, porque Deus fará questão de intervir dessa forma tão visível e radical. A resposta está em Ezequiel 39:7. Assim farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Ou seja, o propósito não é apenas livrar Israel do perigo, mas revelar ao mundo inteiro quem é o verdadeiro Deus. Depois desse dia, ninguém poderá dizer que o Senhor é apenas uma lenda ou um conceito religioso. Será impossível negar sua existência e seu poder. Meus irmãos, esse texto nos mostra que, nos últimos dias, Deus não ficará à margem dos acontecimentos. Ele não é um espectador passivo. Ele entra na história, muda o rumo das batalhas e age de forma que todos percebam que só ele poderia ter feito aquilo. Isso me lembra de quando o povo de Israel estava cercado pelo exército egípcio no Mar Vermelho. Aos olhos humanos era o fim, mas Deus abriu o mar e depois o fechou sobre os inimigos, de modo que até hoje essa história é contada como testemunho do seu poder. Talvez você esteja vivendo algo que parece exatamente assim, cercado por problemas, sem saída visível, com inimigos mais fortes do que você. Lembre-se, o mesmo Deus que vai intervir na guerra de Gog e Magog é o Deus que luta as suas batalhas pessoais. Ele sabe exatamente o momento de agir, e quando ele se levanta, nada e ninguém pode resistir. E uma lição espiritual que podemos tirar dessa profecia é que muitas vezes Deus permite que a situação chegue ao limite para que, quando a vitória vier, ninguém possa dizer que foi pela nossa força ou inteligência. Assim como nessa guerra futura, em que Israel ficará cercado por inimigos, mas será salvo pela mão do Senhor, nós também experimentamos livramentos que deixam claro, foi Deus quem fez. Meus irmãos, agora chegamos a uma das consequências mais extraordinárias dessa intervenção divina na guerra de Gog e Magog: o reconhecimento global de que o Senhor é Deus. Depois de tudo o que vimos até aqui, a formação da coalizão, a motivação econômica, o tempo determinado e a destruição sobrenatural dos inimigos, a profecia nos mostra que o impacto não será apenas militar ou político, será espiritual e mundial. Ezequiel 39:6-7 diz: E enviarei fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Veja que Deus não se limita a destruir o exército invasor em Israel. Ele estende seu juízo até a terra dos agressores e até as nações distantes, os que habitam seguros nas ilhas, mostrando que ninguém está fora do alcance do seu poder. Essa vitória será tão impressionante que terá 2 efeitos imediatos. O primeiro será interno em Israel. O povo judeu reconhecerá que foi o Senhor quem o salvou. Não haverá espaço para pensar que foi a força militar ou alianças diplomáticas que garantiram a vitória. Será um momento de profunda consciência espiritual, onde o nome de Deus será exaltado no meio da nação. O segundo efeito será externo. As nações do mundo não poderão negar o que viram. Ezequiel diz que as nações saberão que eu sou o Senhor. Pense nisso. Vivemos num mundo onde muitos questionam a existência de Deus, tratam a Bíblia como mito ou ignoram completamente as profecias. Mas, nesse dia, os acontecimentos serão tão extraordinários
que não haverá explicação humana. Será impossível enquadrar o que acontecerá dentro de uma narrativa política ou tecnológica. Será o próprio Deus escrevendo a manchete do dia. E aqui precisamos entender algo muito importante. O reconhecimento global de Deus não significa que todas as pessoas se converterão. A Bíblia mostra que, mesmo diante de sinais grandiosos, muitos endurecerão o coração. Mas esse evento abrirá os olhos de muitos para a realidade espiritual e provocará uma grande onda de despertamento, especialmente em Israel. É como se Deus estivesse dizendo ao mundo: eu sou o Senhor e ninguém pode me desafiar. Esse impacto espiritual me lembra de outras intervenções divinas na história bíblica. Por exemplo, quando Deus livrou Israel do Egito com as 10 pragas, o resultado foi que até as nações vizinhas ouviram falar do poder de Jeová e temeram o seu nome. Ou quando Davi venceu Golias, a vitória não serviu apenas para libertar Israel, mas para mostrar aos filisteus que havia um Deus vivo que lutava pelo seu povo. Assim será nessa guerra. O resultado não será apenas a vitória militar, mas uma declaração pública e global de que Deus é soberano. E, meus irmãos, isso também é um alerta para nós. Muitas vezes, esperamos que Deus haja apenas de forma suave e silenciosa, mas há momentos em que Ele se revela de maneira tão clara e poderosa que até os incrédulos precisam admitir: foi o Senhor. Pode ser que na sua vida, hoje, haja uma situação que parece impossível e que todos ao seu redor já tenham perdido a esperança. Quando Deus agir, Ele fará de tal forma que até aqueles que não acreditam terão que reconhecer que foi Ele quem operou. A profecia também nos mostra que esse reconhecimento global prepara o cenário para o que virá depois, um reposicionamento espiritual de Israel e o avanço para os eventos finais antes da volta de Jesus. Lembre-se, a guerra de Gog e Magog não é o fim de tudo, mas um marco profético que vai alterar completamente a geopolítica e a percepção espiritual do mundo. Depois dela, as peças se moverão rapidamente para a manifestação do Anticristo, a grande tribulação e, finalmente, a vinda gloriosa do nosso Senhor. Por isso, ao meditarmos nessa parte da profecia, precisamos nos encher de esperança e urgência. Esperança, porque sabemos que o mesmo Deus que guarda Israel é quem guarda a nossa vida. Urgência, porque esse reconhecimento global virá acompanhado de mudanças profundas no mundo e precisamos estar firmes na fé para enfrentar o que virá a seguir. Meus irmãos, chegamos a uma parte que mexe profundamente com o coração de quem ama a palavra de Deus e aguarda a volta de Jesus. A conexão entre a guerra de Gog e Magog e o início da grande tribulação. Até aqui, vimos que essa guerra não será o fim de todas as coisas, mas um marco que mudará para sempre a ordem mundial e abrirá caminho para um período que Jesus mesmo descreveu como um tempo de angústia tal qual nunca houve desde o princípio do mundo. Mateus 24:21. A Bíblia é clara em mostrar que após a intervenção sobrenatural de Deus contra Gog e sua coalizão, o cenário estará preparado para a manifestação de um líder mundial que a Escritura chama de o homem do pecado ou o anticristo, segundo Tessalonicenses 2:3. E aqui entra um detalhe fascinante. A profecia não fala desse período como algo vago ou indefinido, mas nos dá um cronômetro preciso, 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias. Essas medidas aparecem repetidamente em Daniel e Apocalipse, sempre associadas à segunda metade da tribulação, o período mais intenso e perigoso da história da humanidade. Como isso se conecta à guerra de Gog e Magog? Imagine comigo, depois que Deus destruir de forma milagrosa a maior coalizão militar já reunida contra Israel, o mundo ficará em choque, a geopolítica será revirada, países inteiros estarão enfraquecidos, a economia global sofrerá abalos profundos. Nesse cenário de medo, caos e incerteza, as nações vão clamar por estabilidade, por liderança, por paz e segurança, exatamente como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:3. É nesse vazio de poder que o anticristo surgirá, apresentando-se como o grande solucionador de crises, o homem capaz de unir povos e oferecer um acordo definitivo de paz para Israel e o Oriente Médio. Daniel 9:27 nos dá a chave. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana.
e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A semana aqui representa 7 anos, e a metade dessa semana é exatamente 3 anos e meio, o que marca a virada no meio desse período, a quebra da aliança pelo anticristo e a instalação do que a Bíblia chama de abominação da desolação, provavelmente no próprio templo em Jerusalém, que até lá poderá estar reconstruído. É nesse ponto que começa a grande tribulação, a segunda metade dos 7 anos. E é sobre esse período que Jesus disse que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mateus 24, 22. É um tempo de juízo sobre as nações, de perseguição sem precedentes aos que seguem a Cristo e de manifestações do poder de Deus e do engano de Satanás, de forma aberta e global. E, meus irmãos, é importante lembrar, o relógio profético de Deus nunca atrasa nem adianta. Quando a palavra diz 3 anos e meio, ela quer dizer exatamente isso. Apocalipse 13, 5 confirma que o poder da besta, o anticristo, será exercido por 42 meses, tempo em que ele blasfemará contra Deus, perseguirá os santos e controlará o comércio mundial através da marca da besta. O que aprendemos com isso? Que a guerra de Gog e Magog não será apenas mais um conflito, mas um gatilho. Ela vai quebrar estruturas, abrir espaço para o governo mundial do anticristo e colocar o mundo numa contagem regressiva clara até a volta de Jesus. Por isso, essa profecia é tão urgente. Não é apenas sobre Israel, é sobre o mundo inteiro e, principalmente, sobre como eu e você vamos nos posicionar diante do que está por vir. Talvez você esteja se perguntando, mas e se essa guerra acontecer na nossa geração? Eu te digo, precisamos estar espiritualmente preparados agora, não quando o cronômetro começar a correr, porque quando ele começar, os eventos se desenrolarão de forma muito rápida. É como Jesus disse em Mateus 24:8, tudo isso será o princípio das dores. E quem já viu uma mulher em trabalho de parto sabe, quando as dores começam, elas só aumentam em intensidade e frequência até o nascimento. Meus irmãos, agora vamos entrar em um dos aspectos mais sombrios e, ao mesmo tempo, mais reveladores da profecia sobre os últimos dias: o surgimento do falso profeta, a imposição da marca da besta e o estabelecimento de um sistema global de controle não apenas econômico, mas também espiritual. Em Apocalipse 13, a palavra nos apresenta 2 figuras. A primeira besta, que é o anticristo, um líder político e militar com autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Apocalipse 13, 7. E a segunda besta, chamada de falso profeta, que será um líder religioso de projeção mundial. Ele não virá com aparência ameaçadora. João descreve que ele terá 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13, 11. Em outras palavras, parecerá manso e espiritual, mas suas palavras e ações revelarão que sua inspiração vem diretamente do inimigo. O falso profeta será o braço direito do anticristo. Seu papel será legitimar o governo mundial, usando grandes sinais e prodígios para enganar a humanidade. A Bíblia diz que ele fará até fogo descer do céu. Apocalipse 13, 13, enganando aqueles que não conhecem a verdade. E aqui está o ponto. A função dele não será apenas unir religiões, mas criar um culto global direcionado ao anticristo. Para isso, ele mandará fazer uma imagem da besta e exigirá que todos a adorem, sob pena de morte. Apocalipse 13, 15. E é nesse contexto que entra a famigerada marca da besta. Apocalipse 13, 16, 17 declara: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Meus irmãos, isso é muito sério. Estamos falando de um sistema econômico que não permitirá que você faça absolutamente nada, desde comprar comida até acessar serviços básicos, sem essa marca. Essa marca não será apenas uma tecnologia de identificação, será, acima de tudo, um sinal de lealdade espiritual. Recebê-la será declarar, consciente ou não, que você pertence ao sistema do anticristo e rejeita o senhorio de Cristo. Por isso, Apocalipse 14, 9 e 10 é categórico. Quem receber a marca beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Ou seja,
Não haverá salvação para aqueles que aceitarem a marca. Agora, pare para pensar no mundo de hoje. Não é difícil imaginar como um sistema assim pode ser implementado. Vemos avanços tecnológicos que permitem rastrear e registrar cada transação, cada deslocamento, cada interação online. As moedas digitais controladas por governos já estão sendo desenvolvidas e testadas. Empresas criam dispositivos de identificação biométrica cada vez mais precisos. Tudo isso, isoladamente, não é a marca da besta, mas mostra que o terreno está sendo preparado para um sistema global de controle. O falso profeta usará não só a religião, mas também a ciência e a tecnologia como instrumentos de convencimento. Ele vai apresentar a marca como algo lógico, seguro, prático, talvez até como uma solução para crises econômicas ou de segurança. Mas por trás dessa fachada de progresso estará a maior escravidão espiritual da história. E aqui está um alerta. Se hoje, com muito menos pressão, já há pessoas que comprometem sua fé por vantagens temporárias ou para evitar desconfortos, imagine quando a escolha for clara e radical, adorar ao anticristo e garantir acesso aos recursos básicos, ou permanecer fiel a Jesus e enfrentar perseguição e até morte. É por isso que a preparação precisa ser agora. Fidelidade a Cristo não se constrói no momento da prova, mas no dia a dia, nas escolhas pequenas e constantes de obedecer à sua palavra. Meus irmãos, a Bíblia também nos mostra que mesmo nesse tempo de trevas, haverá um povo que não se dobrará. Haverá os que rejeitarão a marca e permanecerão fiéis mesmo que isso lhes custe a vida. Esses serão honrados por Deus e reinarão com Cristo no seu reino. Meus irmãos, depois de falarmos sobre o anticristo, o falso profeta e a marca da besta, agora chegamos a uma das passagens mais cheias de esperança dentro de todo esse cenário sombrio. O selo de Deus sobre o seu povo e a grande multidão que será salva no meio da tribulação. Isso nos mostra que, mesmo no momento mais escuro da história, a graça e a misericórdia do Senhor continuarão brilhando. Em Apocalipse 7, antes mesmo que as trombetas de juízo sejam tocadas, João vê algo impressionante. Um anjo sobe do lado do sol nascente e clama: "Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na fronte os servos do nosso Deus." Apocalipse 7:3. Ou seja, antes que as pragas e julgamentos caiam sobre o mundo, Deus separa e marca os que lhe pertencem. Esse selo não é visível aos olhos humanos, mas é real no mundo espiritual. Ele representa a posse e a proteção de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo: "Estes são meus, e ninguém poderá tocá-los sem a minha permissão." É o mesmo princípio que vemos em Êxodo, quando o sangue nos umbrais das portas impediu o anjo da morte de entrar nas casas dos israelitas. João ouve o número dos selados, 144.000, vindos de todas as tribos de Israel. Esses não são todos os salvos, mas um grupo específico, judeus que reconhecerão Jesus como Messias e serão usados como testemunhas poderosas durante a tribulação. Em Apocalipse 14, vemos mais sobre eles. São os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles terão uma missão única: proclamar o Evangelho em um tempo em que o mundo estará dominado pelo engano do anticristo. Mas a visão de João não para aí. Logo depois de falar dos 144.000, ele vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e perante o Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. Apocalipse 7:9. Essa multidão é formada por aqueles que serão salvos durante a tribulação. Muitos deles provavelmente terão ouvido falar de Jesus antes, mas só entregarão a vida a ele quando perceberem que as profecias estão se cumprindo. O texto deixa claro que esses não escaparão da perseguição. Pelo contrário, eles vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Isso significa que, para muitos, a fidelidade a Cristo custará a própria vida. Eles não aceitarão a marca da besta, não adorarão a imagem do anticristo e, por isso, serão mortos. Mas no céu serão recebidos com honra, consolados pelo próprio Deus, que enxugará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7:17. Meus irmãos,
Essa cena nos ensina duas coisas muito importantes. Primeiro, mesmo quando tudo parecer perdido, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Ele fez isso no tempo de Noé, no tempo de Elias, no exílio babilônico, e fará novamente no fim dos tempos. O diabo pode se levantar com toda a sua força, mas nunca conseguirá apagar o testemunho do povo de Deus. Segundo, a salvação será possível até o último momento. A graça de Deus não se encerrará até que se feche a última porta. Haverá pessoas que, mesmo sob o peso da perseguição e do juízo, decidirão se render a Cristo. E isso é um chamado para nós hoje. Porque se no tempo da tribulação haverá pessoas dispostas a morrer por Jesus, quanto mais nós, que vivemos num tempo de liberdade, devemos viver por Ele todos os dias. Também é importante lembrar que, assim como haverá o selo da besta, haverá o selo de Deus. Isso nos mostra que, no fim, todos terão que escolher um lado. Não haverá neutralidade. Ou pertencemos ao Senhor, ou estaremos do outro lado. E a boa notícia é que, se já entregamos nossa vida a Jesus, já temos sobre nós o selo do Espírito Santo, como Paulo diz em Efésios 1:13. Meus irmãos, chegamos agora a um momento decisivo na narrativa profética: os juízos das trombetas. Se até aqui vimos o selo de Deus protegendo os seus servos, agora vamos ver como, paralelamente, o Senhor começa a derramar juízos progressivos sobre a terra. E precisamos entender uma coisa desde já: esses eventos não são simples desastres naturais ou crises ocasionais. São atos deliberados de Deus, sinais claros e inequívocos de que Ele está chamando o mundo ao arrependimento antes que venha o juízo final. Em Apocalipse 8, João descreve uma cena impressionante. O Cordeiro, Jesus, abre o 7º selo e há silêncio no céu por cerca de meia hora. Pense nisso. O céu, que sempre ecoa louvores e vozes de adoração, fica em silêncio absoluto. É como se todo o universo prendesse a respiração diante do que está para acontecer. Esse silêncio é solene, como uma pausa antes da tempestade. Depois disso, João vê 7 anjos que recebem 7 trombetas. Cada trombeta que será tocada trará um novo juízo sobre a terra. Mas antes de o primeiro som ecoar, outro anjo se aproxima do altar celestial, trazendo um incensário de ouro com muito incenso, que representa as orações dos santos. É como se Deus dissesse: antes de agir em juízo, eu não deixarei de ouvir as súplicas do meu povo. Isso mostra que, mesmo no meio dos juízos, a relação de Deus com os seus permanece viva e ativa. Quando o primeiro anjo toca a trombeta, Apocalipse 8:7 diz que houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados sobre a terra, e foi queimada a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. Isso é destruição ecológica em escala global. Imagine o impacto no clima, na produção de alimentos e no equilíbrio ambiental. A segunda trombeta, Apocalipse 8:8-9, descreve algo como um grande monte ardendo em fogo, lançado no mar, e a 1/3 parte do mar se torna em sangue, morrendo a 1/3 parte dos seres viventes do mar e destruindo a 1/3 parte dos navios. Pode ser um corpo celeste caindo como um meteoro, ou algo que provoque efeito semelhante. O resultado será catastrófico para a vida marinha e para o comércio marítimo. A terceira trombeta, Apocalipse 8:10-11, fala de uma grande estrela ardendo como uma tocha, que cai sobre a 1/3 parte dos rios e fontes de águas, tornando-as amargas como absinto, matando muitos que beberem. Isso mostra que até a água doce, essencial para a vida, será atingida. A quarta trombeta, Apocalipse 8:12, afeta o próprio céu. Foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse. Isso significa mudanças no ciclo da luz e talvez até alterações climáticas severas. Até aqui, irmãos, já é uma sequência de juízos que afeta diretamente a sobrevivência humana. E no fim do capítulo 8, João vê e ouve uma águia voando pelo meio do céu e dizendo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas. Apocalipse 8:13. Ou seja, o que já aconteceu é terrível, mas o que vem a seguir é ainda mais pesado, porque envolve não só a natureza, mas a ação direta de seres espirituais malignos liberados para atormentar a humanidade. A quinta trombeta,
Apocalipse 9, 11, abre o poço do abismo, de onde saem criaturas descritas como gafanhotos, mas diferentes de qualquer inseto conhecido. Eles têm poder para atormentar os homens durante 5 meses, e sua missão é específica: ferir apenas aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Eles não matam, mas causam dor tão intensa que as pessoas desejarão a morte e não a encontrarão. A sexta trombeta, Apocalipse 9, 13 e 21, solta 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, e eles lideram um exército de 200 milhões, causando a morte de 1/3 da humanidade. É um massacre em proporções inimagináveis. E mesmo assim, a Bíblia diz que os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Apocalipse 9, 20. Isso nos mostra algo assustador. Mesmo diante de juízos tão claros, muitos continuarão endurecidos contra Deus. Meus irmãos, o que vemos aqui é a paciência de Deus chegando ao limite. Ele não derrama toda a sua ira de uma vez, mas permite juízos graduais para dar oportunidade ao arrependimento. Porém, para aqueles que rejeitam a sua voz, o endurecimento só aumenta. Isso é um alerta para nós hoje. O tempo da graça ainda está aberto, e não precisamos esperar juízos para nos voltar a Deus. Hoje é o dia da salvação, e o Senhor está pronto para perdoar e restaurar qualquer pessoa que se humilhe diante dele. Meus irmãos, depois de vermos a sequência das trombetas e como elas abalam o mundo em várias dimensões, natureza, economia, saúde e até o céu, agora chegamos a uma parte da profecia que mostra como, mesmo em meio a todo esse juízo, o mal não recua. Pelo contrário, o anticristo usará todo o caos como combustível para consolidar o seu domínio e intensificar a perseguição contra os santos. Apocalipse 13:7 nos diz: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Aqui, não estamos falando apenas de perseguições isoladas, como vemos hoje em algumas partes do mundo. Será uma perseguição global, coordenada, com leis, sistemas e tecnologias voltadas para identificar e punir aqueles que não se curvarem diante da besta. Essa perseguição será tanto física quanto econômica e espiritual. Fisicamente haverá prisões, torturas e até execuções. Apocalipse 24 menciona aqueles que serão decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Economicamente, a restrição será total. Sem a marca da besta, ninguém poderá comprar ou vender. Apocalipse 13:17. Espiritualmente, a pressão será imensa. O falso profeta continuará realizando sinais para enganar, e a adoração à besta será promovida como a única forma de sobreviver. Jesus já havia alertado sobre isso em Mateus 24, 9 e 10. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É triste, mas haverá até pessoas próximas que entregarão familiares e amigos por causa da fé. E, irmãos, precisamos entender algo aqui. Essa vitória temporária do anticristo sobre os santos não significa que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, Apocalipse 13, 5, 7 deixa claro que esse poder será permitido por Deus e terá prazo definido, 42 meses ou 3 anos e meio. É um período de teste, de purificação e de preparação para a vinda do Senhor. Durante esse tempo, muitos serão mortos, mas esses mártires receberão uma honra especial no reino de Deus. João viu suas almas debaixo do altar, clamando por justiça, Apocalipse 6, 9, 11. E mais tarde, viu que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Ou seja, o que para o mundo será derrota, para o céu será vitória eterna. Aqui também aprendemos que o anticristo não conseguirá apagar o testemunho de Cristo. Haverá um remanescente fiel, pessoas que, mesmo diante da morte, permanecerão firmes. Essa fidelidade é descrita em Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Meus irmãos, essa parte da profecia nos confronta de forma muito direta. Hoje, a nossa fidelidade a Cristo é testada em coisas pequenas.
manter princípios no trabalho, resistir a tentações, não negociar valores para se encaixar na opinião da maioria. Se não estivermos dispostos a pagar o preço nessas pequenas provas, como poderíamos permanecer firmes diante de uma perseguição global? Por isso, este é o tempo de nos preparar espiritualmente. A Bíblia nos chama a sermos fiéis até a morte. Apocalipse 2:10. Não porque Deus tenha prazer no sofrimento, mas porque Ele promete a coroa da vida àqueles que perseverarem. A preparação não começa quando o perigo bate à porta. Começa agora, com uma vida de intimidade com o Senhor, de compromisso diário e de coragem para não negar o seu nome. Meus irmãos, agora chegamos a um dos momentos mais solenes e terríveis de todo o livro do Apocalipse, as taças da ira de Deus. Até aqui vimos que, mesmo depois dos selos e das trombetas, o mundo continuará endurecido, seguindo o anticristo e rejeitando a verdade. Então, a Bíblia nos mostra que virá um último e intenso derramamento de juízo, não mais em porções parciais como antes, mas em escala total. Em Apocalipse 15, João vê 7 anjos com as últimas pragas, pois nelas se consumou a ira de Deus. Por 101. Antes de cada taça ser derramada, João descreve algo tremendo: o cântico de vitória daqueles que venceram a besta, louvando ao Senhor junto ao mar de vidro. Isso nos lembra que, mesmo no meio da ira, Deus preserva o seu povo fiel e a adoração continua no céu. Quando chegamos ao capítulo 16, as taças começam a ser derramadas, e cada uma atinge diretamente os seguidores da besta e o sistema do anticristo. Primeira taça. Feridas malignas e dolorosas aparecem naqueles que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. Apocalipse 16:2. É um juízo seletivo. Só atinge os que escolheram o caminho da rebelião contra Deus. Segunda taça. O mar inteiro se transforma em sangue, e tudo o que nele vive morre. Vento 3. Ao contrário da segunda trombeta, que afetou apenas a terça parte, aqui é destruição total. Terceira taça. Os rios e fontes de águas se tornam sangue. Vento 4:7. Isso confirma que não haverá recurso natural que possa sustentar os ímpios. Até o básico da vida será tocado. Quarta taça. O sol passa a queimar os homens com fogo intenso. Versículo 8:9. Mesmo assim, a Bíblia diz que eles blasfemaram o nome de Deus e não se arrependeram para lhe darem glória. Quinta taça. O reino da besta mergulha em trevas. Versículo 10:11. Uma escuridão física e espiritual tão intensa que leva as pessoas a morderem a língua de dor, mas ainda assim blasfemarem contra Deus. Sexta taça. O rio Eufrates seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. É aqui que espíritos demoníacos saem para reunir as nações para a batalha do Armagedon. Versículo 12:16. É como se todo o cenário da rebelião final estivesse sendo montado. Sétima taça. Uma voz forte sai do trono no templo dizendo: está feito. Versículo 17. Segue-se um terremoto sem precedentes na história, acompanhado de enormes pedras de granizo, pesando cerca de 34 quilos cada. As cidades das nações caem e o sistema do mundo é desmantelado. Irmãos, notem que aqui não há mais alertas ou parcialidades, como nos juízos anteriores. Estes são juízos totais e finais. O alvo não é o povo de Deus, mas sim o império do anticristo e todos os que voluntariamente se submeteram a ele. É o acerto de contas definitivo. E por que Deus faz isso? Apocalipse 16, 5, 7 nos dá a resposta. Porque Ele é justo. Por séculos, o pecado, a idolatria e a injustiça têm se multiplicado. Deus tem sido paciente, dando tempo para arrependimento. Mas chega o momento em que a justiça exige ação. Esse momento, irmãos, é o das taças. Ao mesmo tempo, vemos um contraste lindo. Enquanto a ira é derramada sobre a terra, os salvos estão na presença de Deus, louvando. Isso nos lembra da promessa de 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pertence a Cristo está seguro, mesmo quando o mundo estiver desmoronando. As taças mostram também que o mal não terá a última palavra. O sistema da besta, por mais poderoso que pareça, será completamente destruído. E isso abre o caminho para o evento mais esperado por todo cristão, a volta gloriosa de Jesus. Meus irmãos, agora chegamos ao ponto culminante de toda a narrativa profética, a volta gloriosa de Jesus Cristo.
Tudo o que vimos até aqui, a guerra de Gog e Magog, o avanço do anticristo, a imposição da marca da besta, as trombetas e as taças da ira, foi preparando o cenário para este momento. A Bíblia descreve esse evento como o clímax da história humana, quando o céu se abrirá e o Rei dos Reis virá para colocar fim ao domínio do mal e estabelecer o seu reino de justiça. Em Apocalipse 19, 11, 13, João relata: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Aqui não estamos vendo Jesus como o cordeiro manso que veio para morrer na cruz. Estamos vendo o leão da tribo de Judá, o guerreiro divino que vem para destruir o mal de forma definitiva. Ele não vem sozinho. O versículo 14 diz que os exércitos que há no céu o seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Estes exércitos incluem anjos e também os santos glorificados, o povo de Deus que já estará com ele. E como será essa batalha final? Apocalipse 19:15 diz que da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Não será uma guerra equilibrada ou prolongada. Com uma só palavra, o Senhor derrotará o anticristo e todos os exércitos reunidos contra ele. O texto segue dizendo, no versículo 19 e 20, que a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a sentença final para os dois maiores líderes do engano mundial. Não haverá julgamento prolongado nem apelação. Eles serão removidos imediatamente do cenário da história. Mas e Satanás? Apocalipse 21:3 revela que ele será preso por 1000 anos, amarrado e lançado no abismo, para que não engane mais as nações, até que se complete o tempo determinado por Deus. Esse será o início do que chamamos de milênio, o reinado literal de Cristo sobre a terra, onde haverá paz, justiça e restauração. Esse momento, meus irmãos, será também o grande dia da recompensa para aqueles que permaneceram fiéis. Apocalipse 24 diz: Vi tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Imagine o contraste: aqueles que foram perseguidos, desprezados e até mortos por causa de Jesus, agora reinando com ele, governando com justiça e sabedoria. A volta de Jesus também significa o cumprimento pleno das promessas feitas desde o Antigo Testamento. Isaías 2:4 nos diz que converterão as suas espadas em relhas de arado, não aprenderão mais a guerra. A criação será restaurada, o mal será contido e a terra viverá uma era de paz jamais vista. Mas é importante lembrar, esse dia será glorioso para os salvos, mas será terrível para aqueles que rejeitaram o Senhor. Mateus 24:30 diz que todas as tribos da terra se lamentarão ao vê-lo vindo nas nuvens com poder e grande glória. Para quem o rejeitou, será o dia em que não haverá mais tempo para arrependimento. Por isso, o chamado hoje é para que estejamos prontos. Jesus mesmo disse em Mateus 24:44, Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A volta dele será repentina, visível e irresistível. Não haverá tempo para se preparar no último minuto. A preparação é agora. Meus irmãos, depois da volta gloriosa de Jesus e do início do seu reinado de 1000 anos, o milênio, a Bíblia nos mostra que a história da humanidade ainda terá mais 2 grandes capítulos antes de entrarmos na eternidade definitiva, o juízo final e a criação de novos céus e nova terra. Esses eventos estão registrados principalmente em Apocalipse 20 e 21 e nos revelam o desfecho perfeito do plano de Deus. Apocalipse 20 e no 3 nos disse que, na volta de Cristo, Satanás será preso por 1000 anos, lançado no abismo e impedido de enganar as nações. Durante esse período, Jesus reinará com justiça e a terra experimentará uma paz que o mundo nunca conheceu. Mas, surpreendentemente, a profecia diz que, ao fim desse tempo, Satanás será solto por um pouco.
Apocalipse 27. Talvez você se pergunte, mas por que Deus soltaria Satanás depois de 1000 anos de paz? A resposta está no próprio coração humano. Durante o milênio, muitas pessoas nascerão e crescerão nesse ambiente perfeito, mas nem todas terão se convertido genuinamente. Sem a presença do tentador, muitos obedecerão exteriormente, mas sem entregar de fato o coração a Cristo. Quando Satanás for solto, ele reunirá aqueles que, mesmo vivendo sob o reinado de Jesus, não o amaram de verdade. Será a prova final, a revelação definitiva de quem pertence ao Senhor e quem não pertence. Essa rebelião final, chamada de a Batalha de Gog e Magog, em um sentido diferente daquela de Ezequiel 38:39, será rapidamente esmagada. Apocalipse 29 diz que desceu fogo do céu e os devorou. Não haverá luta prolongada. Deus colocará um ponto final na história da rebelião humana. Então Satanás será lançado definitivamente no lago de fogo, onde já estarão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20:10. Depois disso, vem o momento mais solene de toda a história, o juízo do grande trono branco. João descreve em Apocalipse 20:11-12. Vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui, todos os que rejeitaram a salvação em Cristo comparecerão diante de Deus. Não haverá desculpas, não haverá advogados, não haverá como esconder nada. Cada palavra, cada ação, cada motivação será revelada, e o veredito será justo. Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 20:15. Essa é a separação eterna de Deus, um destino que ele não deseja para ninguém, mas que será a consequência inevitável para quem recusou sua graça. Mas para aqueles que pertencem a Cristo, o juízo final não será condenação, e sim a porta de entrada para a eternidade gloriosa. É aí que Apocalipse 21 se cumpre. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Vento 1:2. Imagine isso, um mundo totalmente novo, sem pecado, sem morte, sem dor, sem lágrimas. O próprio Deus habitará com os homens. Apocalipse 21:4 nos dá uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essa nova criação será perfeita, porque a presença do pecado terá sido eliminada para sempre. Não haverá mais tentação, não haverá mais injustiça, não haverá mais separação entre Deus e o homem. A eternidade será um tempo de comunhão perfeita com o Senhor, de adoração plena e de alegria sem fim. E, meus irmãos, é para isso que toda a história está caminhando. Desde o Éden até Apocalipse, vemos um Deus que busca restaurar a comunhão com a sua criação. E ele não apenas vai restaurar o que foi perdido, mas vai fazer tudo novo, infinitamente melhor do que podemos imaginar. Por isso, essa última parte da profecia é também um chamado para que vivamos com os olhos na eternidade. Como disse o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3:11-12, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Meus irmãos, depois de caminharmos por toda essa revelação, desde as profecias de Ezequiel sobre a guerra de Gog e Magog, passando pelo surgimento do Anticristo, a grande tribulação, os juízos de Deus e a volta gloriosa de Jesus, até o juízo final e a nova criação, chegamos ao ponto mais importante de todos. O que faremos com tudo isso agora? Entender as profecias não é apenas um exercício de curiosidade ou estudo intelectual. A Bíblia não nos revelou esses eventos para que a gente apenas saiba o que vai acontecer, mas para que a gente se prepare espiritualmente e viva cada dia com um senso de urgência e propósito. Primeiro, precisamos lembrar que a volta de Jesus será repentina e visível.
Mateus 24, 27 diz: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso significa que não haverá tempo para arrumar a vida na última hora. A preparação é agora. É hoje que precisamos alinhar nossa vida com a vontade de Deus. E como se preparar? Entregando totalmente o coração a Cristo. Não basta conhecer as profecias. É preciso estar reconciliado com Deus. Romanos 10, 9 diz: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa decisão não pode ser adiada, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Vigiando e orando. Jesus alertou em Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. A vigilância não é medo, mas atenção espiritual. É viver com os olhos abertos para não cair nas armadilhas do engano, permanecendo fiel mesmo em tempos difíceis. A Bíblia deixa claro que antes da volta de Jesus haverá muita oposição à fé. Mateus 24, 13 diz: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso significa não negociar princípios, não se curvar ao pecado e continuar firme na palavra, mesmo que isso custe amizade, posição ou conforto, anunciando o Evangelho. Se sabemos o que está por vir, não podemos guardar isso só para nós. Jesus disse em Mateus 24, 14 que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Cada conversa, cada atitude, cada oportunidade pode ser usada para apontar alguém para Cristo. Além disso, viver com a eternidade em mente muda nossas prioridades. Deixa de fazer sentido investir apenas nas coisas desta vida, porque tudo isso vai passar. Como disse Paulo em Filipenses 3:20, a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Também precisamos entender que essa preparação não é só individual, mas coletiva. Como igreja, somos chamados a ser luz neste mundo, a viver em santidade e amor para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Num tempo em que as trevas espirituais vão aumentar, a luz do povo de Deus deve brilhar mais forte. Meus irmãos, tudo o que a Bíblia nos revelou sobre o fim não é para nos deixar com medo, mas para nos dar esperança. Para o mundo, o fim será desespero. Para nós, será o começo de um novo capítulo, de uma vida eterna com Cristo, sem dor, sem choro, sem morte. E agora, antes de encerrar, quero convidar você para um momento muito importante. Se ao longo dessa mensagem o Espírito Santo falou ao seu coração e você percebe que precisa se entregar a Jesus ou reafirmar sua aliança com Ele, faça isso agora. Não espere outro dia. Hoje é o dia da salvação. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu me arrependo de todos os meus pecados e Te peço que me perdoes. Entra na minha vida, Senhor, e reina sobre mim. Ajuda-me a viver preparado para a Tua volta, fiel até o fim. Fortalece a minha fé, enche-me do Teu Espírito Santo e guia-me todos os dias. Eu Te entrego a minha vida e declaro que Tu és o meu Senhor e Salvador. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se essa oração foi sincera, creia. Seu nome está escrito no livro da vida e você pode viver com a certeza de que, quando esses eventos acontecerem, você estará seguro nos braços de Cristo. Agora compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que puder. Talvez alguém que você ama ainda não esteja preparado. E lembre-se, o tempo está se cumprindo. Jesus está voltando e nossa missão é estar prontos e ajudar outros a estarem também.